Agora é oficial, o Augusto Melo demitiu o Rubão do cargo de diretor de futebol e esse episódio vai explodir uma guerra no Timão. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta os bastidores e próximos passos dessa história e fala também sobre o Palmeiras. Bruno Tabata está sendo devolvido ao Verdão e a notícia não é boa. Já no São Paulo, expectativa de uma estreia de um atleta que é pretendido pelo Bayern de Munique. Falo também sobre o Flamengo na lista dos clubes com o maior fornecedor de material esportivo do mundo. Já Carlos Carvalhal disse não a outro clube brasileiro, agora é o Vasco da Gama. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, apertando esse botão vermelho de inscreva-se, ativem todas as notificações e comentem sobre tudo o que quiserem, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, site que te dá o maior bônus do mercado até R$800. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo e utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo. Estou mostrando na tela partidas dessa quinta-feira por Copa do Brasil, tem Botafogo e Vitória, vou de vitória do Botafogo. Um pouquinho mais tarde, Águia de Marabá e São Paulo, vou de vitória do Tricolor. Já para CRB e Ceará, vou de empate. Vitória do Goiás contra o Cuiabá e vitória do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Você manja de futebol? Gosta de fazer sua fezinha? Então vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, para ter direito ao maior bônus do mercado até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo contando que o Flamengo tem a camisa mais valiosa entre os clubes brasileiros quando o assunto é fornecedor de material esportivo. Foi feito um levantamento pela Football Benchmark, apontando os 50 clubes com os melhores contratos de fornecimento de material esportivo, ou seja, aqueles clubes que mais recebem de empresas para a produção dessas camisas. A gente está se referindo a Nike, Puma, Adidas e Companhia Limitada. O Real Madrid é aquele que aparece no primeiro lugar no ranking mundial, com direito a um faturamento por ano de 655 milhões de reais em acordo com a Adidas. O Barcelona aparece em segundo, ele é vinculado à Nike. O Arsenal é o terceiro, também veste Adidas. O Manchester United quarto, outro da Adidas. O PSG é quinto, veste Nike. O Manchester City é o sexto, veste Puma. O Chelsea é o sétimo com a Nike. O Bayern de Munique o oitavo com a Adidas. Bora falar sobre os clubes brasileiros melhor ranqueados nesse top 50. Presença de 5 brasileiros. O Flamengo é o 17º, 70 milhões de reais do contrato com a Adidas. O Corinthians é o 31º no mundo, 40 milhões de reais no contrato com a Nike. Palmeiras o 34º, 38 milhões de reais no contrato com a Puma. São Paulo aparece em 46º, 25 milhões de reais no contrato com a New Balance. A minha surpresa é com o Atlético Mineiro aparecendo na posição de número 50, graças a um contrato de 23 milhões de reais com a Adidas. Gostaria que você usasse agora mesmo o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito desse ranking. Os números descritos, divulgados de clubes brasileiros batem, só fiquei surpreso com a presença do Galo e esses 23 milhões de reais da Adidas. Bora falar agora sobre a chance de o Clube Atlético Mineiro fechar com o primeiro reforço indicado por Gabriel Milito. O novo treinador argentino do Atlético teria indicado o centroavante paraguaio Gabriel Ávalos, 33 anos de idade, pertence ao Independiente da Argentina. Trabalhou recentemente com Gabriel Milito. Informação sobre essa sugestão foi divulgada pelo site Fala Galo, que cobre o Atlético. O Ávalos perdeu espaço no Independiente e tenta sair desse clube, foi por isso que surgiu a indicação. Vale a lembrança de que o Atlético hoje tem como único centroavante específico o Allan Kardec, que não faz parte dos planos e deve deixar o clube em julho. Hulk pode atuar como centroavante, embora não seja a especialidade. Queria trazer os números do Ávalos sob o comando do Gabriel Milito lá no Independiente. 107 partidas, 41 gols marcados e 12 assistências, números bem interessantes
e pelo fato de já ter 33 anos de idade, dá para imaginar que não será uma operação das mais caras. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Antes de mudar de assunto, só contar que Paulinho já bateu 80 partidas com a camisa do Atlético. Uma curiosidade. Ele ficou de 2018 a 2023 no Bayer Leverkusen e durante todo esse período fez apenas 79 jogos, ou seja, em menos de um ano com a camisa do Atlético, o Paulinho já superou, pouco mais de um ano, ele chegou em janeiro do ano passado, né? Em um ano e 4 meses com a camisa do Galo, ele já tem mais partidas do que esse período gigante atuando pelo Bayer Leverkusen, além de mais jogos, melhor participação. 80 partidas, 39 gols e 12 assistências pelo Galo, 79 jogos, 9 gols e 4 assistências pelo Bayer Leverkusen. Bora falar agora sobre John Textor, que vai ser intimado pela FIFA. É que o Botafogo está atrasando o pagamento de comissões e eu venho trazendo essa informação já há algum tempo. O problema é que agora a treta é com Jorge Mendes, empresário português que divide com Juliano Bertolucci o status de principal agente do futebol em todo o planeta. Ele é dono da Gestfoot e empresaria, entre outros, Di Maria, Cristiano Ronaldo e vários jogadores de extremo nome. O Jorge Mendes reclama de uma dívida de aproximadamente 20 milhões de reais referente aos pagamentos de comissão que não foram feitos pelas contratações do lateral esquerdo Marçal, do centroavante Diego Costa e do técnico Bruno Lage. Na semana passada, o empresário deu um prazo de 48 horas para que o Botafogo respondesse o porquê do não pagamento. Não houve resposta e, diante desse cenário, Jorge Mendes já levou o caso à FIFA e espera por um transfer ban, uma punição ao Botafogo, até que essa dívida de 20 milhões de reais seja resolvida. Venho contando para vocês que John Textor tem atrasado uma série de pagamentos, de luvas, de comissões e até para alguns outros clubes, algo que a gente não imaginava que acontecesse para os times que se transformaram em sociedade anônima do futebol. Hora de falar a respeito de Corinthians. Quero te contar que Rubens Gomes foi demitido na tarde dessa quinta-feira. O anúncio aconteceu por meio de uma nota oficial do Timão que diz o seguinte, abre aspas, o clube agradece pelo trabalho e dedicação desde o início da gestão e lhe deseja sucesso nos próximos desafios, fecha aspas. Essa situação da demissão do Rubão já vinha sendo planejada há alguns dias. Era para ele ter caído na semana passada, mas o presidente Augusto Melo optou por deixar para dispensá-lo somente nessa semana depois do confronto contra o América. Ele queria uma sequência boa de resultados para que pudesse ter um pouco mais de tranquilidade. O Corinthians venceu o Fluminense por 3-0, bateu o América por 2-1. Dessa maneira, o América de Natal, jogo da Copa do Brasil. Dessa maneira, sentiu-se mais confortável para demiti-lo, entendendo que os resultados em campo vão abafar essa crise. Quero contar um bastidor importante para vocês. Rubão conhece o Augusto como poucos. Ele está há 6 anos em campanha para que o Augusto pudesse se tornar presidente. O Augusto era bem pouco conhecido dentro do clube e o Rubão dominava várias das lideranças de grupos de oposição. Foi ele quem amarrou todos esses grupos, permitindo a eleição do Augusto. Rubão está revoltado, possuído, muito irritado com o Augusto e promete fazer o possível e o impossível para tirar o atual presidente do cargo. Tem mais, Rubão sabe muito sobre quem é o Augusto fora do Corinthians e dentro do Corinthians também. Um dos motivos que levaram ao rompimento do presidente e do diretor de futebol diz respeito ao pagamento de 25 milhões e 200 mil reais pela comissão do contrato de patrocínio com a VaideBet. Rubão se irritou demais ao saber que esse pagamento será feito para alguém que apoiou o Augusto na eleição para presidente e mais. Essa pessoa bastante ligada ao Sérgio Moura, diretor de marketing. Eu me refiro ao Alex Cassundé, que é um cara muito próximo do Sérgio Moura, e essa situação certamente vai render polêmica. Também já havia contado para vocês na semana passada que o pessoal da oposição só esperava pela confirmação da demissão do Rubão para chamá-lo, para tentar se aproximar do Rubão e tirar o máximo de informações possíveis. Pode esperar que o fogo cruzado no Corinthians está só começando e pode acabar atingindo o atual presidente Augusto Melo. Risco de impeachment no ar. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Quero falar ainda sobre o Timão, que Carlos Miguel, novo titular do Corinthians nas 2 últimas partidas, teve algumas ofertas e sondagens para deixar o clube. O Santos e Cruzeiro fizeram propostas oficiais de empréstimo. Já o Fulham, da Inglaterra, foi um daqueles que demonstrou a intenção de contratá-lo. O West Ham também quis entender as condições de um eventual negócio. Só para lembrar,
A multa rescisória do Carlos Miguel para clubes de fora é extremamente baixa, 4 milhões de euros ou pouco mais de 20 milhões de reais. O Corinthians é dono de 100% dos direitos econômicos e deve chamar o Carlos Miguel para a prorrogação desse contrato num futuro não tão distante. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a notícia não é das melhores. O Verdão deve receber na metade do ano de volta Bruno Tabata, meio atacante comprado do Sport em 2022 ao custo de 5 milhões de euros ou 26 milhões de reais. O Palmeiras ainda deve ao Sporting 11 milhões de reais. No ano passado havia emprestado o Bruno Tabata por um período de um ano para esse time do Catar. Início arrasador, 3 gols logo na estreia, depois ele chegou a frequentar o banco de reservas e termina a temporada no Catar como titular. No total, 24 partidas, 9 gols e 6 assistências. O vínculo se encerra em junho e ele está voltando ao Palmeiras para julho. A ideia do Qatar SC não é de adquirir o atleta em definitivo. O valor para a compra seria de 6 milhões de euros e está previsto nesse contrato de empréstimo. O Palmeiras não tem planos de utilizar o Bruno Tabata e está buscando um outro time interessado em comprá-lo de forma preferencial ou então em assumir esse empréstimo para mais um ano. Só para arrematar em relação ao Bruno Tabata, o contrato dele com o Verdão só se encerra em 2026 e com a camisa do Palmeiras foram 32 jogos, só 12 como titular, 2 gols e uma assistência, jogador indicado pelo técnico Abel Ferreira. Abel e diretoria do Palmeiras que andaram errando demais nos reforços da temporada passada e retrasada. Nessa leva chegaram, por exemplo, Merentiel, Jailson, Atuesta, jogadores que não vingaram, não deram certo e essa lista é ainda maior. Já na temporada de 2024, o índice de acerto aumentou bastante. Palmeiras, por exemplo, contratou Aníbal Moreno e já fechou com Felipe Anderson, criando enorme expectativa no torcedor alviverde. Bora falar agora sobre o Vasco, que teve uma tentativa frustrada de contratação de técnico. Nos últimos dias, o pessoal da 777 procurou Carlos Carvalhal, português que está desempregado desde fevereiro, quando deixou o Olympiacos. Foi demitido no clube grego depois que os dirigentes do Olympiacos quiseram se meter nas escalações. Desde então, Carlos Carvalhal tem sido assediado por vários clubes brasileiros. São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo foram alguns daqueles que tentaram em 2024 contratá-lo. E assim como o Vasco, a resposta foi a mesma. Estou interessado e aguardando por propostas de clubes europeus na janela que reabre na metade do ano. Carlos Carvalhal não tem a intenção de trabalhar no Brasil, ele entende que isso seria um desprestígio para a carreira dele. E diante desse cenário, o Vasco volta a estaca zero em busca de um técnico. Já havia contado para vocês que Paulo Pesolano interessa. O Pesolano chegou a ser perguntado sobre a possibilidade de dirigir o Vasco e respondeu, abre aspas, é muito bom que estejam interessados, mas tenho a cabeça aqui nesse projeto, fecha aspas. O time dele, o Valladolid, do Ronaldo, na segunda divisão da Espanha, tem mais 5 jogos para confirmar o acesso à elite espanhola. Já Fábio Carille decidiu ficar no Santos. Havia contado para vocês de forma exclusiva na manhã dessa quinta-feira que o Carille, inclusive, já discute com o presidente Marcelo Teixeira uma renovação de contrato com direito ao aumento. Hoje ele ganha 300 mil reais mensais. Diante disso, começaram a surgir outros nomes. Léo Condé, comandante do Vitória, e Pepa, ex-treinador do Cruzeiro, surgiram nos noticiários. Ainda não consegui a confirmação de nenhum desses dois técnicos. Bora falar agora a respeito do São Paulo e da chance de uma estreia bastante aguardada no Morumbis. Eu me refiro a Henrique Carmo, ponta de apenas 17 anos de idade, formado na base do clube que disputou a última Copa São Paulo de Juniores. Ele foi relacionado pelo técnico Luiz Ueldia para a partida contra o Águia de Marabá na noite dessa quinta-feira pela Copa do Brasil. A partida está marcada pro Mangueirão, em Belém do Pará, a cidade que é capital do lado do Pará. Esse menino, atacante de 17 anos de idade, tem sido monitorado há bastante tempo pelo Bayern de Munique. Só para vocês entenderem um pouquinho da expectativa que é criada dentro e fora do clube. Jogador de bom drible, muita velocidade e que tem aperfeiçoado a capacidade de marcar gols. São Paulo entende que a partir do momento em que ele ganhar mais minutos no time principal, certamente será alvo de propostas do exterior e o tricolor precisa de dinheiro com vendas de atletas. Terceira partida, ou melhor, quarta partida que o Henrique Carmo é relacionado. Ele já havia ido para o banco de reservas sem sair do banco, contra Palmeiras e Ituano no Campeonato Paulista e contra o Cobressal na Libertadores da América. Será que ele estreia nessa noite? Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o Henrique Carmo e se você tem expectativa boa. Só para completar sobre o tricolor, queria dizer que o São Paulo vai jogar praticamente em casa no Mangueirão.
enorme recepção de torcedores são paulinos na capital paraense. Já o Águia está a 500 quilômetros de Belém, na cidade de Marabá. Então dá para imaginar poucos torcedores do Águia e muitos são paulinos. A opção, inclusive, de levar esse jogo para o Mangueirão também passa pela chance de faturar uma grana alta por parte do Águia. Só para completar, queria pedir para você deixar like, para se inscrever no canal e comentar sobre todos os assuntos que achar interessante. Voltamos mais tarde com a tradicional live. Abraço, tchau!